Olá, queridas parceiras de Bíblia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Sejam todas bem-vindas ao quarto vídeo da série Um Alfabeto de Virtudes com base em Provérbios 31. Nós vamos continuar estudando um pouco sobre essa mulher virtuosa que nos foi apresentada pela mãe do rei Lemuel. Vamos analisar suas atitudes, seu comportamento, o caráter desta mulher que é bela aos olhos de Deus. No vídeo anterior, nós aprendemos com esta mulher que ela é forte, que ela é firme como uma rocha e que ela é uma mulher totalmente confiável. E nós vamos continuar mergulhando nesse alfabeto de virtudes. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre mais uma característica marcante desta mulher. A característica que nós vamos aprender está no versículo 12 de Provérbios 31. E ela começa com a terceira letra do alfabeto hebraico, a letra Gimel. E eu quero convidar você para nós lermos juntos o versículo 12 de Provérbios 31. A palavra de Deus diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aleluia! Com base neste versículo, nós podemos concluir que a mulher virtuosa de Provérbios 31 tem uma missão muito bem clara e muito bem definida. A sua missão é fazer o bem ao seu marido, ser boa, ser benigna para com este homem todos os dias da sua vida. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher ou é uma mulher benigna, boa. E eu quero convidar você para nós fazermos um rápido passeio lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses, no capítulo 3 e o versículo de número 12. Aqui, neste versículo, nós vemos Paulo nos dando uma receita ou nos aconselhando a nos vestir de uma roupa espiritual. Sim, Paulo nos abre os olhos sobre a importância de nós termos um guarda-roupa espiritual que nós temos que usar todo dia. E é sobre isso que nós queremos falar neste momento. Só que antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva, ative as notificações. Pedir a você que deixe seu comentário se você puder, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com muitas pessoas, para que elas também possam ser alcançadas com esta poderosa palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12? Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí ele continua falando dessas vestimentas. Ele diz: revesti-vos, pois. Ou seja, vocês precisam se vestir de. Nos versículos anteriores, ele fala do despir-se do velho homem, né? Da roupagem velha que precisa ser agora substituída por uma nova roupagem. E essa nova roupagem, ele descreve para nós aqui no versículo 12 de Colossenses capítulo 3. E ele começa: revesti-vos, pois, de. Aí ele começa com entranhas de misericórdia e depois ele diz de benignidade. Ou seja, a benignidade, a bondade, ser benigno é uma vestimenta que nós temos que ter em nossas vidas. É uma roupa que nós temos que vestir como novas pessoas que nós somos. É uma vestimenta que não pode faltar no nosso guarda-roupa espiritual. Aí eu pergunto: todas as pessoas que praticam a bondade são boas? Não. Existem pessoas, ou é possível, pessoas fazerem o bem sem serem boas, sem serem benignas. Fazem o bem de forma ou com motivações erradas. Ou seja, fazem a coisa certa com motivações erradas. Muitas vezes fazem o bem para ficar de bem com os outros. Fazem o bem para se promoverem. Fazem o bem por uma questão de status social, fazem o bem para serem vistas pelas outras pessoas, fazem o bem por desencargo de consciência, por estarem mal com alguém, e fazem o bem por fazerem, né? Então existem sim pessoas que fazem o bem sem serem boas. Infelizmente,
existem esposas que fazem o bem para os seus maridos, não porque querem fazer o bem, não porque fazer o bem faz parte da sua essência, do seu caráter, mas fazem o bem porque muitas vezes se sentem obrigadas ou porque querem alguma coisa em troca. Verdadeiramente, essa mulher que assim age não é uma mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31, ela se vestia com a benignidade. A benignidade era uma vestimenta desta mulher. Ela fazia a coisa certa pelas motivações certas. Essa mulher fazia parte da essência dessa mulher o ser boa, o fazer o bem. E ela fazia o bem não hoje, nem só amanhã. Ela fazia o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Ou seja, a mulher de Provérbios 31 era uma mulher com emoções trabalhadas, emocionalmente estável. Ela não era uma mulher que vivia com picos emocionais. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu cuido, amanhã eu não zelo. Hoje eu falo palavras doces, palavras carinhosas, amanhã eu sou grossa, estúpida e ignorante. Não, essa mulher tinha equilíbrio. Ela tinha emoções equilibradas, porque dentro da sua essência havia a benignidade. Dentro do guarda-roupa da mulher virtuosa existia uma roupa chamada benignidade. Ela fazia aquilo porque ela queria fazer, estava dentro dela fazer, fazia parte do seu ser fazer o bem ao seu marido. Ela era benigna com seu marido todos os dias, não só em alguns momentos, ou em algumas circunstâncias, ou por outros motivos, ou para receber alguma coisa em troca. Ela era boa, porque ela, dentro dela havia esse desejo de ser boa. Essa era a característica marcante desta mulher, que também deve fazer parte das nossas vidas. Eu te convido a imaginar aqui duas cenas. A primeira, imagine uma terra seca, uma terra castigada pelo sol, pela falta da água, uma terra rachada em função do grande calor. Pois bem, essa era a terra, era o tipo de terra na época em que Provérbios 31 foi escrito. Agora eu te convido a imaginar uma segunda cena. Imagine um homem voltando do seu trabalho, chegando em casa depois de um dia de trabalho numa terra como essa que eu lhe falei. Ele chega em casa sedento, cansado, ele chega em casa acalorado, castigado pelo sol, pela sede. E quando ele chega em casa, ele encontra uma mulher sorridente, feliz, uma mulher com água fresca para lhe dar, uma mulher com água para lavar os seus pés, como era costume naquela época, uma mulher com a comida pronta, com a casa arrumada, tudo muito bem posto em seu lugar, uma mulher que planejou tudo com antecipação, para que quando seu esposo chegasse em casa, ela pudesse entregar para ele ou dar para ele todo um cuidado que ele precisava ao vir do seu serviço. Pois bem, essa era a mulher de Provérbios 31. Essa mulher era um manancial de bondade. Ela era uma fonte transbordante na vida do seu marido. Ela era um refúgio para o homem a quem ela amava e por quem era amada. Essa mulher tinha o cuidado de preparar um ambiente que trouxesse para aquele marido um alívio de um dia cansativo. Essa mulher recebia com muito amor, com muito cuidado, com muita bondade o seu amado que vinha tão cansado. Ela tinha no coração um desejo profundo de fazer o bem ao marido. Ela não apenas cuidava das propriedades do marido, ela não apenas cuidava dos bens do marido, fazendo-o aumentar. Ela fazia isto pensando no bem do marido, de sorte que quando esse marido chegasse em casa, encontrasse tudo preparado para que ele se sentisse bem, amado, querido, cuidado e zelado por esta mulher virtuosa que ele tinha certeza estava na sua casa e em quem ele podia confiar. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo aqui ou deixando aqui para nós, para a nossa meditação, duas recomendações e uma pequena história, para que nós possamos analisar e vermos como é que nós estamos procedendo em relação aos nossos maridos. A primeira recomendação: planeje fazer o bem. Sente-se, analise a situação, pense no seu marido, no que ele gosta, no que ele quer, como ele é, naquilo que traz alegria e prazer para ele. Planeje,
analise, pense, peça a ajuda do Espírito Santo e planeje como receber esse marido, como fazer algo que vai trazer muita alegria ao coração do seu marido. Planeje com antecipação. Há um versículo em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 22, que diz assim: porventura, não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Veja, para quem pratica o mal, há erro, há consequências. Mas para aqueles que são beneficentes e fiéis, aliás, para aqueles que planejam o bem, há beneficência e fidelidade da parte do Senhor. Então, querida, eu te convido a, neste momento, refletir junto comigo. E nós vamos planejar fazer o bem para os nossos maridos. E aí, a segunda recomendação é: não apenas planeje, faça. Não apenas fique sonhando, realize. Não fique apenas na teoria, na utopia, faça. Não apenas vislumbre o que poderia acontecer ou como seu marido reagiria se você fizesse o bem para ele, faça. Nós precisamos tomar a atitude de fazer, desejar, planejar, organizar tudo e praticar essa bondade. Sinta o prazer de ver o seu marido feliz, contente, sorridente, totalmente solto diante de você ao receber de você o bem que ele espera. Porque ele espera o bem de você. Então faça o bem. Faça o bem ao seu marido não apenas hoje ou amanhã. Não. Faça o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Porque esta é a missão da mulher virtuosa, da mulher que ama, da mulher que é benigna, da mulher que tem na sua essência o desejo de fazer o bem para com seu marido. E por fim, eu quero contar uma história para vocês que o pastor Hernandes Dias Lopes conta no seu livro Mulher Nota 10. Conta a história que um certo homem entra em uma loja de sapato e pergunta ao vendedor: vocês têm marca tal? O vendedor diz sim. Ele diz então: pegue para mim os números 39, 40 e 41. Então o vendedor traz e ele pega e experimenta. Ele calçava o número 41, mas ele saiu com o sapato de número 39 nos seus pés. Os dedos embolados, foi embora. Um ano após ele volta, chega para o mesmo vendedor e pergunta: o senhor tem a marca X? E o vendedor: tenho. Então ele pede: traga para mim o número 39. O vendedor então pega, ele calça o sapato, sai com os dedos embolados, machucados e vai embora. Volta no ano seguinte. E o vendedor então acha estranho porque pela terceira vez ele chega na loja, pergunta se existe a marca X, o vendedor diz que sim e ele pede novamente o número 39. E aí ele calça aquele sapato e o vendedor, não se contentando, pergunta: por que o senhor todas as vezes que vem pede o número 39? Porque eu sei que o senhor calça o número 41. Então, naquele momento, o senhor olha para o vendedor e diz assim: é porque eu gostaria ou eu quero chegar em casa e sentir pelo menos um alívio. E o único alívio que eu tenho em casa é quando eu tiro o sapato dos meus pés. Querida, seja um alívio na vida do seu marido. Zele do seu marido. Que quando seu marido chegar em casa, ele sinta alívio. Não porque tirou o sapato, mas porque ele foi recebido por uma mulher bondosa, uma mulher cuidadosa, uma mulher que já planejou desde cedo fazer o bem para o marido, preparando uma comida que ele gostava, preparando um suco, uma macarronada, um pudim, não sei. Você conhece seu marido, ame este homem, mas demonstre esse amor com a prática do bem. Cuide do seu marido, seja um alívio para o seu marido, faça o bem para o seu marido, não apenas hoje ou não apenas amanhã, faça o bem para o seu marido todos os dias da sua vida, porque se você faz o bem, se você planeja e pratica o bem, você vai encontrar a fidelidade e a beneficência do Senhor. Seja como uma mulher virtuosa, tenha na sua essência, no seu caráter, a bondade, seja boa, seja um alívio para o seu marido. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.